importante para a nossa nação, porque fomos na urna votar pelo nosso presidente. Já temos aqui o resultado da eleição, votar daqui a pouco para a igreja, mas é importante que a igreja entenda uma coisa: enquanto a igreja ela se politizar, enquanto a igreja ela não entender que quem faz a diferença no mundo, enquanto ela não entender que é através do poder da oração que a diferença vai ser feita através do poder da oração e não através da sua militância política, a nossa nação vai de pior para pior. Primeiro porque está determinado, porque a Bíblia diz que no final dos dias seriam dias difíceis. Quando você lê a Bíblia no capítulo 45 de Isaías, mais um versículo antes do capítulo 44, versículo 28, fala a respeito de um rei que foi instrumento de Deus enquanto o povo de Israel estava cativo na Babilônia. A Bíblia diz que devido ao erro do povo, devido à desobediência a Deus, o povo de Israel passou 70 anos no cativeiro. E ali ficaram debaixo da mão forte, da mão escravizadora dos reis que reinaram sobre a Babilônia, sobre a Pérsia, sobre a Média, países que lideraram o mundo nessa época em que a nação de Israel esteve cativa durante os 70 anos. E um dos reis que liderou o mundo nessa época foi o rei Ciro, o rei da Pérsia, que destruiu a nação dos caldeus, que levou o povo cativo para a Babilônia com a permissão de Deus. É necessário que a igreja entenda que nenhuma autoridade o homem recebe se não for com consentimento de Deus. Não adianta chororô, não adianta a igreja orar, não adianta a igreja pegar a bandeira, sair, não adianta os pastores, as igrejas poderosas fazer campanha, porque o que vai prevalecer é a vontade de Deus, e aleluia as glórias por isso. Então aí no capítulo 44 de Isaías, o último versículo 28, diz assim: Deus te dizendo, através da boca do profeta Isaías: que digo de Ciro, rei da Pérsia, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Aqui é uma promessa de Deus que Jerusalém seria restaurada e o templo seria restaurado, e Deus iria usar como seu pastor para que isso acontecesse o rei Ciro. Aí você pode pensar, o rei Ciro era um ótimo homem muito bom. Não, pelo contrário, era um rei perverso, assim como foi Assuero, assim como foi Dario, porque não eram tementes a Deus, mas eram um instrumento na mão de Deus, e eles lideraram o mundo na sua época com a permissão de Deus. A nação de Israel, a nação de Deus, foi castigada. A nação de Deus, ela foi corrigida pela mão do ímpio. Aí quando entra no 45, a Bíblia diz que Ciro, um homem mundano, um homem incrédulo, um homem que não temia o Senhor, foi o instrumento de Deus para a libertação de Israel. Diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, chama o rei Ciro de ungido. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu povo, por amor a Jacó, meu servo, e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, Ciro, e te pus o sobrenome, ainda que tu não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheces, rei Ciro, para que a minha vontade se cumpra, para que saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz, crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então nós vemos aqui que aquele rei mau, leia a história de Ciro, você pode botar no Google, e ali você bota o rei Ciro. Veja o caráter daquele homem. Não foi um homem bom, mas foi instrumento de Deus para que a nação amada por ele, a nação escolhida por ele, Israel, fosse corrigida.
Agora é ridículo quando nós, pastores, eu me coloco no meio, apesar de não usarmos o púlpito de forma política, é lamentável vermos grupos evangélicos poderosos usando a igreja como curral eleitoral. É lamentável a atitude dos pastores tentando forjar uma coisa que não é da vontade de Deus. Se a igreja dobrasse o seu joelho e orasse mais, Deus mudaria o mundo para melhor. Não que o mundo vá melhorar de vez, porque está determinado sobre este mundo que ele vá de pior para pior até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a partir de hoje, não importa em quem você votou, você tem essa liberdade. E aqui ficam duas coisas: como cidadão brasileiro, você teve o privilégio de ir na urna e fazer a sua escolha. Como cidadão que está peregrinando nessa terra, você teve a liberdade de expor a sua opinião politicamente falando. É a liberdade que o nosso governo, que a nossa nação nos concede. Mas você não pode esquecer do fundamental, que você faz parte de outro reino. Nós, Igreja de Cristo Jesus, fazemos parte do reino celestial, e a palavra diz que nós não somos deste mundo, estamos aqui de passagem. E o reino de Deus se impõe sobre os reinos do mundo, como o texto que nós lemos mostra. Deus fez de Ciro um rei mau, um rei inimigo do seu povo, da sua nação amada, fez dele o seu pastor, para que a vontade dele se prevaleça. Então, quem reina nos reinos deste mundo são homens e mulheres escolhidas por Deus, e não pelo nosso dedinho lá na urna eletrônica. Quem determina, quem perde, quem ganha é o nosso Deus. Então, os pastores, as igrejas que abertamente foram em público, foram através do meio de comunicação e se posicionaram em favor de um determinado candidato, eu quero ver como é que eles vão se ver com a sua igreja, já que muitos diziam: vamos votar porque é da vontade de Deus que esse candidato seja ganho. Se foi da vontade de Deus, por que não ganharam? Então, que fica a lição para a Igreja de Cristo Jesus aqui no Brasil, que ela entenda que a diferença quem faz são as nossas orações. Como falei, como cidadão brasileiro, com poucos irmãos, talvez uns 10 no máximo, ou 12, eu conversei sobre o que penso a respeito da política. Mas esse púlpito aqui é para pregar sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A partir de hoje, é pecado diante do Senhor criticar o nosso rei. É pecado diante do Senhor criticar o nosso Ciro, porque o nosso Ciro foi eleito pela vontade do nosso Deus. Amém? Palmas para Jesus, porque tudo correu tranquilamente. Obviamente os irmãos já sabem que o eleito como governador da nação é o Pezão, tá? Talvez não foi o candidato da maioria, não sei, mas a partir de hoje as nossas orações têm que ser voltadas para ele, para que ele faça um bom governo, para que o povo sofra menos. Você pode se lamentar, ficar triste se o teu candidato perdeu ou ganhou, não importa. O que importa é que, como nós falamos, a partir de hoje o Pezão se torna ungido de Deus, porque ninguém recebe autoridade se não for da vontade dele. Que digo eu do Pezão: ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz na cidade do Rio de Janeiro. Amém? E como presidente da República, a partir de hoje, com uma margem meio apertada de votos, a Dilma foi reeleita. Então, a partir de hoje, você que não concorda com a Dilma, tá? Você tem que dizer: que digo eu da Dilma? A Dilma o Senhor é pastor da Dilma, e a Dilma cumprirá tudo que apraz ao nosso Deus. Que digo também do Brasil? Será reedificado? Que digo do nosso estado? Será restaurado? Talvez sim, talvez não. A única coisa que sei é que assim diz o Senhor: a Dilma é a pessoa que ungi através do voto dos brasileiros, para que através da mão dela a minha vontade seja feita sobre essa nação. Amém? Então, a partir de hoje, cessam-se as críticas, porque toda crítica, toda palavra, toda maldição contra aqueles que Deus colocou no poder é pecado. E todo pastor
que diz que ficam criticando, não, esse negócio de querer tirar a igreja da política, nada disso, é lamentável a posição deles. É dever deles orar com determinação para que os governadores eleitos na Federação do Brasil e a presidenta que foi reeleita pela vontade de Deus, acredito nisso, eu creio nisso, faça melhor governo do que o governo que ela fez nesses 4 anos que terminam agora em dezembro. Que Deus salve a nossa presidente, que Deus abençoe o nosso governador. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus pelo processo eleitoral no Brasil, um país continental, mas um país que teve uma eleição tranquila e poucos minutos depois já tivemos o resultado. Uma salva de palmas, não para os candidatos, mas para Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus, não há nome mais excelente do que o nome de Jesus. E crendo no meu Jesus, eu estarei, como sempre fiz, orando pelo meu prefeito, pelo meu governador e pelo meu presidente. Os círios que Deus colocou para governar essa nação. Toda a igreja orando, toda a igreja agradecendo ao nosso Deus. Louve ao Senhor. Entenda bem, não é insatisfeito ou não, agradeça ao Senhor pela vontade dele que foi feita, não a vontade do candidato que você votou.
Tu és misericordioso, Pai. E entendemos, segundo a Tua palavra, que a Tua vontade foi feita, porque nada acontece nessa terra sem a Tua permissão. Entendemos que aqueles que foram eleitos para governar, Senhor, os estados e para governar esta nação, foi pela Tua vontade, pela Tua permissão. Agora, Pai, nós suplicamos que o Senhor tenha misericórdia deles, que eles tenham responsabilidade na administração pública, que eles tenham o temor do Teu nome do coração, que eles busquem em Ti sabedoria, que eles sejam usados por Ti, assim como o rei Ciro foi usado, para que a Tua nação fosse corrigida, Pai, o povo de Israel. Pai amado, em nome de Jesus, abençoe esta nação, que a Tua igreja, Pai, nós, Pai amado, os pastores, as igrejas, possamos nos quebrantar diante de Ti, entendendo que o que vai fazer diferença neste povo, nesta nação, são as nossas orações, Pai. Abençoe, Pai amado, a nossa presidente, dando a ela sabedoria, temor do Teu nome, quebrantamento, e que ela entenda que ela não é nada, Pai. Ela não é nada sem a Tua presença. Da mesma forma, o governador eleito, tenha misericórdia desse homem, que ele seja sincero naquilo que ele faz. Pai, perdoa os pecados que ele cometeu, Senhor, na campanha, Senhor amado, usando, ó Senhor, coisas erradas que não deveriam usar, criticando, Senhor, a Tua igreja, Pai, e perdoa o posicionamento da Tua igreja diante dessas eleições. Que sejamos sábios, Senhor, na Tua palavra, para agirmos de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, Pai. Muito obrigado por esta nação, pela paz que imperou sobre este dia, Pai amado. Louvado seja o Teu nome, porque cremos que o Teu poder, o Teu Espírito está operando sobre nós. Aviva a Tua igreja para que ela possa avançar, não com as armas deste mundo, mas com a milícia da oração, com a arma da oração da Tua palavra, para que a diferença seja feita nesta nação, Pai. Nós oramos agradecidos, entregando esse dia a Ti, entregando esse culto a Ti, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão do Espírito Santo seja convosco e com todos aqueles que invocam o nome do Senhor na terra. Amém e amém. Está encerrado o culto.